Olá, como vai você? Seja bem-vindo à nossa Coluna da Fé, todas as sextas-feiras pela manhã, para você fechar a semana, começar o final de semana, uma paz espiritual, lembrando sempre de Deus, conhecendo um pouco mais da palavra de Deus. Claro que a vida espiritual tem que ser trabalhada todos os dias. Leitura da palavra e oração diariamente, de manhã e de noite. Sempre para você fortalecer o seu espírito e conseguir ter uma intimidade maior com Deus e assim ser mais feliz, mais próspero no correr da sua vida. O texto que Deus nos deu hoje, que Deus me deu hoje para trabalhar com você, está dentro do livro de Mateus. Mateus tem uma história, escreve uma história bem detalhada com Jesus, todos os passos de Jesus ali de forma bem explicada, mostra vários acontecimentos, vários milagres praticados por Jesus e vários ensinamentos realizados por Jesus. O de hoje nós vamos tratar daqueles que estão no capítulo 5 do livro de Mateus. Na minha Bíblia tem um título que chama de O Sermão do Monte. Nós vamos começar no versículo 1 e vamos até o versículo 12. Esse texto eu gosto muito dele, é o texto que fala das bem-aventuranças. E vamos analisar cada uma delas para que nós possamos conhecê-las e trabalhá-las diariamente na nossa vida comum aqui, na nossa vida humana. Vamos lá, abra sua Bíblia, capítulo 5 do livro de Mateus, do livro escrito por Mateus. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los as bem-aventuranças. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O texto traz um contexto geográfico, uma localidade que Jesus estava. Jesus sobe ao monte. Ele sobe ao monte provavelmente para ganhar um maior alcance da sua voz, né? Para enxergar melhor a multidão que está seguindo, que está com ele ali, e ele alcançar, visualizar melhor aquelas pessoas. É uma estratégia de comunicação para que o discurso dele seja mais forte, mais persuasivo. Os discípulos se aproximam, ficam ao redor dele e ele começa: bem-aventurados os pobres de espírito. O que é uma pessoa dita aqui pobre de espírito? É uma pessoa ruim? É uma pessoa mal? Não. A pessoa que
se reconhece pobre de espírito é aquela pessoa que reconhece que precisa de Deus, que precisa buscar mais e mais um relacionamento com Deus. Eu sou pobre de espírito. Eu preciso do Senhor, eu preciso estar buscando a Deus diariamente. E quando você tem a serenidade, a humildade de reconhecer que você é pobre de espírito, deles é o reino dos céus. Você vai acessar o reino dos céus, porque você vai buscar incansavelmente, ter um relacionamento intenso com Deus é uma decisão sua e depende da sua ação. Porque você pode até aceitar Jesus, ser salvo, mas não quer dizer que você vai ter um relacionamento intenso com Deus. Não quer dizer. Você precisa buscar, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa estudar a palavra de Deus. E a pessoa pobre de espírito é aquela pessoa que reconhece que precisa do Senhor e que precisa buscá-lo intensamente. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. As pessoas que choram porque reconhecem que pecaram, que erraram, que desobedeceram, que desagradaram a Deus, que suas ações foram ações erradas. E essas pessoas percebem isso, se arrependem, choram e pedem perdão a Deus por esse problema, por esses pecados. Essas pessoas serão consoladas. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus vai consolá-las. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos aqui no texto são aquelas pessoas que não vivem tentando se impor porque são boas, entre aspas. Porque são boas, entre aspas. São aquelas pessoas que tentam se impor. Essas não são mansas. São pessoas duras, pesadas, que se acham melhores que as outras. As pessoas mansas, elas depositam toda a sua segurança em Deus, sua fé em Deus e sua segurança em Deus. O foco delas, a energia delas é concentrada em Deus. E por esse motivo, Deus cuida de tudo ao seu redor. Elas receberão a terra. Sejamos mansos. Sejamos mansos. Vamos colocar toda a nossa energia nas coisas do Senhor. No Senhor, Ele nos dará a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ô Jesus, os que têm fome e sede de justiça são aqueles que querem o reino de Deus, buscam o reino de Deus, querem a justiça dos céus, essas pessoas serão saciadas. Não é a justiça da terra, tá? Não é a justiça da terra, é a justiça de Deus aqui. A justiça de Deus é a justiça do reino de Deus. Essas pessoas serão saciadas. Bem-aventuradas os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. No vídeo passado nós falamos da oração do Pai Nosso, como orar, e falamos da oração do Pai Nosso. E tem aquela frase dentro da oração: perdoai as nossas dívidas, assim como nós estamos perdoando a quem nos tem ofendido. E olha esse ensinamento aqui. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós precisamos ter misericórdia das pessoas. Por quê? Porque nós também precisamos de misericórdia.
Exercite isso no seu caráter, na sua personalidade. Seja misericordioso. Quando alguém te ofender, te desagradar, perdoe aquela pessoa. Perdoe. Bem-aventurados os limpos de coração. Essa é boa, né? Os limpos de coração. São aquelas pessoas que não prejulgam as outras pessoas, não prejulgam, não condenam, que olham para todos assim, com tranquilidade, com serenidade. Por quê? Porque elas verão a Deus. As pessoas limpas de coração, elas verão a Deus, vão ver a face de Deus. Olha que incrível. É difícil limpar nossos corações, né? É difícil esvaziar nossos corações das tentações do mundo, dos pecados, do ódio que sentimos, do egoísmo que temos. É difícil, é um trabalho duro, mas nós temos que fazer se nós queremos ver a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós precisamos aprender a sermos pacificadores. Chega de produzir intriga, chega de plantar sementes do mal. Sejamos sérios, honestos. Vamos intervir nos conflitos para pacificar as pessoas, pacificar os ânimos. É isso que Deus quer de nós. E se isso nós fizermos, se nós pacificarmos conflitos, nós vamos ser chamados de filhos de Deus. Eu sinto que esse título é o título que nós precisamos conhecer. Por quê? É o título que pacifica o nosso problema de identidade, de falta de identidade. A primeira clareza que nós precisamos ter na vida é a de identidade. E qual é a nossa identidade? É que nós somos filhos amados por Deus. Então, quando você é um pacificador, você acalma as situações, as pessoas, você será considerado filho de Deus. Olha que incrível. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse versículo ele se encaixa aos dois próximos. Perseguidos pela justiça não é a justiça dos homens. Perseguidos por causa da justiça do reino de Deus. Quando você se posiciona do lado certo, do lado de Deus, da justiça do reino dos céus, você será perseguido aqui na terra. Você será perseguido aqui na terra. Mas se você mantém essa posição, você tem acesso ao reino. Você vive o reino. E lembre-se, aqui o reino da terra vai numa direção. O reino dos céus vai na direção oposta à do reino da terra, tá? E aí Deus explica, Jesus explica: bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Então, os perseguidos por causa de Jesus, por causa do reino dos céus, esses terão acesso ao reino. E Jesus diz mais: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa no reino. Então você vai ter acesso ao reino e a sua recompensa, o seu galardão será grande. Pois assim perseguiram os falsos profetas que viveram antes de vocês. Os falsos profetas, cometi um erro grave. Perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Essa perseguição é a perseguição por causa da posição que você tomou ou que você precisa tomar.
Você que ama a Deus, que reconhece que Deus é o seu Criador, você precisa de posição. Deus não quer o seu amor. Deus não quer o seu amor. Deus quer a sua obediência. Jesus, ainda que no livro de Mateus, Jesus diz: aqueles que me amam, me obedecem. Então nós precisamos nos posicionar a favor de Jesus. Não desiste essa de frequentar os dois reinos, os dois mundos. Hoje os cristãos estão muito assim, eles querem frequentar a igreja, amam Jesus, aceitam Jesus, mas querem estar nos bares, nas boates, nas festas, consumindo droga, consumindo pornografia, traindo a esposa, sonegando impostos, mas aí ao domingo ele vai para a igreja. Ele quer estar ali, ele quer viver o bom dos dois mundos. Não existe essa possibilidade. Quem faz isso não acessa o reino. Quem descumpre os princípios de Deus será quebrado pelos princípios. Tá? Esses ensinamentos aqui são muito importantes. Leve isso para a sua vida diária. Aplique. Ore a Deus e peça a Ele para moldar o seu caráter de acordo com esses ensinamentos. Aqui está o caráter de Jesus. Aqui está o caráter de Jesus. Que Deus abençoe você poderosamente. Que você tenha um excelente final de semana. E mais, inscreva-se no nosso canal para receber essas palavras poderosas do Senhor. Ative as notificações, curta esse vídeo, coloque a playlist, a Coluna da Fé para tocar. Vá ouvindo os nossos estudos bíblicos ali. Isso vai fortalecer a sua vida espiritual. Um grande abraço. Que Deus te abençoe sempre.